Olá, ouvinte! Seja bem-vindo de volta ao Despautada. E eu sei que eu tinha prometido que quando eu fosse falar de anime, seriam 10 episódios. Porém, este aqui é bom demais. E esse aqui foi a minha primeira oportunidade de apresentar algo para os meus amigos otakus. Otaku. Porque nenhuma delas conhecia a animação ainda. Eu peguei a indicação na internet, não lembro de quem, mas o perfil, era um vídeo, eu acho, falava de que a protagonista desse anime era uma mulher forte, independente e retratada de uma forma pouco característica em relação a outras mulheres. E eu resolvi assistir e é isso mesmo. Eu não sei se... Assim, a gente tem a mania, né? Eu vi um texto falando de forma crítica sobre a gente chamar qualquer personagem feminina que cuida das coisas de personagem forte. E que ela está apenas sendo uma mulher e vivendo no mundo em que ela vive. Mas, sei lá... Eu acho, inclusive, que a força de Mau Mau, a protagonista de O Diário de uma Apotecária, é bem diferente daquela que a gente espera que seja característica de uma mulher. Como mostradas na maioria das mídias. Porque ela não vai se basear em beleza, em sedução, ou se preocupar fortemente em quebrar estereótipos femininos e agir de uma forma valentona. Não, ela tá lá vivendo a vida dela. Ela é um pouco deslocada emocionalmente. Eu não diria que ela não sente emoções, mas ela é muito pragmática e ela vê as coisas com um filtro da racionalidade mesmo. É característico de pessoas, independente de ser homens ou mulheres. Porém, é menos representado na ficção no papel de mulher. Então, é uma característica que normalmente é atribuída aos homens. Isso não quer dizer que mulheres não as tenham, mas não é tão comum assim na ficção. E não consigo pensar de pronto em nenhuma personagem feminina de anime que seja dessa forma, como a Mau Mau é. Mas não conheço tantos animes. Se você souber de algum... As caixas de comentários estão abertas, você pode mandar um áudio, você pode mandar um e-mail, você pode se corresponder da forma como você achar melhor. É mais uma animação que está disponível no Crunchyroll e, como eu falei, o Crunchyroll você pode assistir de forma gratuita. Só vai ter que ver propaganda e nem toda animação vai estar disponível ou... Alguns episódios não vão estar disponíveis na data do lançamento. Não é o caso de Diário de uma Apotecária. Se eu não me engano, esse anime ele tá todo disponível. Você só vai ter que ver uma propaganda eventualmente. Mas dá pra você assistir de boas, sem necessariamente assinar. Aparentemente também está disponível na Apple TV, mas eu não vou garantir. A pifaria dela. Então, vamos para a sinopse, para eu convencer você a assistir esta animação maravilhosa. Mau Mau levava uma vida tranquila ao lado de seu pai, um boticário renomado. No entanto, sua vida muda da noite para o dia quando ela é vendida como uma simples serva no palácio do imperador. Incapaz de se adaptar à vida na realeza, Mau Mau decide tomar medidas drásticas quando os herdeiros imperiais adoecem, embarcando numa missão para encontrar a cura. Sua audácia chama a atenção de Jinshi, um belo funcionário do palácio que decide apoiá-la. Agora, Mau Mau se envolve em intrigas médicas enquanto sua fama se espalha pelos corredores do palácio. A animação está disponível com áudios em português, inglês, alemão, francês e hindi. E as legendas a gente tem em português do Brasil, tem inglês, alemão, espanhol, tanto da América Latina quanto da Espanha, francês, italiano, algo em cirílico, provavelmente árabe e hindi. A gente tem aí uma animação seinen, ou seinen. Seinen. E aí, o que é que significa isso? Como eu expliquei lá no Demon Slayer, né, o que era aquele tipo de animação, e que depois a gente viu que umas animações que não são necessariamente para meninos de 12 anos também entram nessa categoria. No caso da animação seinen,
fala especificamente de séries de televisão de animação japonesas que miram em audiências maduras. Então, é uma coisa focada para adultos. Esse tipo de anime, ele é vendido normalmente para homens adultos. Ele é o young adult masculino dos animes japoneses. Mas os interesses variam. Tanto que o público-alvo de Diários de uma Apotecária é feminino. E quem escreveu, quem fez mangá e tudo mais foram mulheres. A lista, inclusive, nesse sentido, é longa. E aí eu vou deixar o link no medium.com/despautada da Wiki mesmo, porque lá tá ajustadinho, direitinho, quem é que fez o quê. Aí, normalmente, os animes, eles são baseados em mangá. E alguns mangás são baseados em light novels, e algumas light novels são baseadas em mangás, e as coisas são produzidas, é a mesma história produzida em veículos diferentes, em meios diferentes. Dinheiro! Pra você acompanhá-la de todos os jeitos que você achar legal e você se conectar com o seu personagem de várias formas, enquanto a animação não tá passando na TV. E o que acontece com Diários de uma Apotecária? Foi lançado primeiro como uma série de light novel, que tem 9 volumes, que foi escrita por Natsu Hyuga em 2011. E aparentemente ainda está saindo, então são 9 volumes agora, enquanto esse episódio está indo ao ar, porque depois podem ser mais. E aí, ela foi transformada de light novel em novel. Eu não sei qual é a diferença entre as duas. Depois ela foi transformada em light novel de novo. E aí ela foi transformada em mangá, e saíram 2 mangás diferentes, por empresas diferentes. Mas parece que ambas foram licenciadas pela Square Enix, que é aquela empresa que faz Final Fantasy. Aparentemente está envolvida em tudo quanto é coisa de entretenimento japonês. Dinheiro! E aí a história ganhou a animação, que foi lançada em 2023 e está aí corrente. No momento deste episódio, tem 22 episódios do anime disponíveis na Crunchyroll. E a história da animação e das novels vai falar sobre Mau Mau, nessa cidade fictícia que é baseada na China Imperial, especialmente na dinastia Tang. Mau Mau é uma apotecária que gosta de testar os venenos em si mesmo e que cresce com o pai no distrito da Luz Vermelha, que seria o distrito das cortesãs. Ai, que delícia! Eu vi até umas coisas sobre as cortesãs na China e as cortesãs no Japão. Eu acho que a autora misturou um pouquinho de como acontecia nos dois países para construir toda a narrativa do distrito da Luz Vermelha da série, que eu vou dizer que é a China, certo? Mesmo que não seja exatamente a China, mas é tudo parecido demais pra gente dizer que se chama outra coisa. Eu li a primeira novel, eu achei maravilhosa e eu realmente só não li as outras 8 que faltam porque eu tô com medo de ficar sem. É uma coisa instável. Esse é o tanto que eu tô gostando da animação e das novels. Eu tô muito feliz e tô achando um entretenimento maravilhoso. Tanto o primeiro episódio quanto o início da primeira novel vão apresentar a personagem e o cenário sem muita enrolação. Ela tá lá no Distrito Vermelho com as espécie de mães adotivas dela, ou irmãs adotivas, que são as princesas da Casa Verdete, que é o lugar onde ela trabalha, digamos assim, ou ela presta seus serviços de apotecária, e o pai dela também presta serviços de médico e apotecário, fazem esse trabalho botânico, né, de farmacêuticos do local. E a gente se envolve com essas personagens, dentre outras casas de cortesãs, de prostitutas. Essa é a que a gente mais vai ver ao longo da série, apesar de que Mau Mau também acaba participando de coisas em outras casas.
Mas a gente tem essa apresentação, assim, sem muita enrolação. Ela tá lá, ela tem esse pai, ela tem esse trabalho, ela tem esse hobby, que é testar os venenos em si mesma e comer veneno. Ela adora comer veneno. Eu acho muito engraçado. E ela é sequestrada e jogada na aventura, né? Jogada na história. Porque os sequestradores levam ela para o Palácio Imperial e a vendem para... Eu acho que eu chamaria de Cidade Proibida ou Palácio Proibido, enfim, lá na série chama de o Palácio Interno. E ela vai trabalhar lá como servente. E ela tem uma espécie de contrato, e todas as cortesãs vão ter um contrato, todas as concubinas vão ter um contrato, todas as servas vão ter um contrato. É como se fosse uma coisa que elas tivessem a oportunidade de cancelar ou de terminar e nunca mais voltar para esse serviço. Mas se a gente for ver a história real de cortesãs e concubinas e servas, não era bem assim. Então, ela é vendida para o Palácio Interno para trabalhar como serva e ela mantém várias coisas sobre si em segredo. Ela não revela a ninguém que ela sabe ler, ela não revela a ninguém seus talentos, ela quer se manter de cabeça baixa, pouco identificável, não quer que ninguém preste muita atenção nela e espera terminar seus 3 anos e sair do palácio para voltar à vida como pai e ficar tranquilinha. O que acontece logo no primeiro episódio é que tem essa história dos bebês das concubinas imperiais que estão doentes, ela bate o olho, sabe do que se trata e deixa um bilhete escondido para cada uma delas. O bebê de uma se salva, o da outra não. E o eunuco-chefe, Jinchi. Eu não sei se ele é um eunuco-chefe, mas enfim, ele é como se fosse o chefe da porra toda ali. Ele vai tentar descobrir quem é que deu a dica de ouro para salvar os filhos do imperador. Apesar de o filho homem ter morrido. Então ele encontra, né, a Mau Mau, que é a nossa protagonista, e ela ganha lugar no palácio de uma das concubinas, que é uma das concubinas principais. Existem 4 concubinas na série que vão ter nomes específicos e vão ter posições específicas, e todas as que estão abaixo delas são consideradas concubinas de rank baixo. Ainda que seja variável, mas até agora é algo que a série não explorou e é algo que eu não li na Light Novel, até porque eu li o primeiro volume de 9 que tem disponíveis até agora. Só que ela vai trabalhar no emprego dos sonhos dela, basicamente, porque ela é provadora de venenos. Talvez não seja tão emprego dos sonhos, porque ela não tem tantas oportunidades assim de provar veneno. E ela fica muito empolgada. E eu comecei a pensar, enquanto eu fui vendo, se essa menina não era 2 coisas. A primeira, assexual. Eu nem entrei no assunto de por que eu acho que ela é assexual ainda, mas eu vou tentar chegar lá. O segundo é que ela é uma pessoa autista, porque ela tem este interesse muito forte na vida dela, ela tem uma dificuldade de socialização, que não quer dizer que ela seja burra, incapaz, inepta, nada disso, mas ela tem uma variação de humor que é restrita. A gente consegue ver ela se empolgando, consegue ver ela tendo vários momentos em que a emoção fica mais exacerbada, mas em geral ela tem um espectro de emoções mais curto. Ela não demonstra tanto, ela não parece estar prendendo a emoção, ela está ali, é como se passasse tudo pelo viés do racional. E eu conversei com uma amiga minha que é TEA, que está dentro do espectro autista, e quando eu apresentei a minha posição para ela, de tipo, eu acho que Mau Mau é autista, ela concordou comigo. Eu vou ver se eu encontro esse texto dessa conversa. Oh meu Deus, foi um áudio! Certo, eu acho que eu tinha dito pra Sânia, que eu já mencionei ela aqui, vamos mencioná-la de novo, que Mau Mau era autista e ela ficou curiosa por que eu achava. E aí eu vou tentar tocar meu áudio aqui pra ver se grava e faz algum sentido.
Por conta do nível de hiperfoco, o fato do hiperfoco dela ser específico, ter poucos temas e todos dentro dali da biologia e medicina. E mais de uma vez ela fala como ela nota que ela tem dificuldade em se comunicar, em expressar o que quer. O mestre lá do coisa, eu esqueci o nome dele, de cabelo roxo, que a gente já falou sobre ele. Jinji. Ele fala que ela não se comunica bem, ela reconhece isso em algum momento. Então, tipo, ela é bem inteligente, ela vê o que está acontecendo ao seu redor, mas ela não tem a ferramenta de comunicação para chegar lá. Algumas coisas ela entende bem, porque afinal de contas ela estava ali, né, vizinha do cabaré, eu esqueci o nome lá do Verdete, né, o Palácio Verdete, enfim. E ela até usa isso para amedrontar o povo. Outras social cues ela perde, né? Outras coisinhas assim sociais menores ela perde, ela deixa passar. E mais de uma vez ela reclama porque ela não pode estar lá grudada no seu objeto de hiperfixação. E ela não demonstra, assim, aí já não é mais de ser autista, é que eu acho que ela é isso. Ela não demonstra interesse em ninguém, né? Ela não demonstra interesse nem em outro rapaz que não seja o de cabelo roxo lá, nem em outra moça. E ela demora um pouquinho para esquentar nas relações. A relação dela com a serva dentro do palácio, né? De quando ela entra, que ela é de amizade e tal. Mas você vê que ela é um pouco mais desconectada do que a outra menina. A outra menina é mais conectada. Aí já é uma coisa que eu acho que dá autismo de novo. Mas ela ainda vai evoluindo com a relação, até que ela parece ir se conectando mais. E voltando ao negócio de autismo, A sexualidade. por mais que não é obrigatório que todo mundo se encante pelo cara de cabelo roxo, mas ele é muito encantador e ela reconhece, né? Ele é muito bonito, ele é muito charmoso, muito isso, muito aquilo, mas isso não me atinge. E o fato de atingir todo mundo, menos ela, coloca ela num patamar diferente, assim, tipo, ela não é atraída pela superficialidade da coisa o suficiente para que a magia dele tenha um pingo de efeito nela. O barulho no fundo é original do áudio. Eu não imaginei que ia acabar usando no podcast. E aí a minha amiga ainda fala, e eu ainda acrescento sobre ela ser evitativa com pessoas e tentar mantê-los distantes. E ela confirma pra mim também que é uma coisa comum. Se o anime não for específico de romance, a maioria dos protagonistas e dos personagens vai ser ace, que é a sigla curtinha para assexual, que é aquela parte do espectro da sexualidade que não sente atração sexual ou sente muito baixo. Eu espero que o áudio que eu mandei pra minha amiga e que eu gravei a partir do celular tenha ficado bom. Spoiler. Não ficou. Eu não quero ter que gravar tudo isso de novo. Deixa abaixo. Pois é, esse rapaz que eu falei do cabelo roxo, ele é o Jinshi, que basicamente ele chega lá no harém, não é chamado de harém, é chamado de harém especificamente o do Império Otomano, mas ok. Eles que lutem. Ele chega lá e se ele sorrir, todas as mulheres ficam encantadas por ele, ficam desmaiando e suspirando ao seu redor. Todas as que veem ele se relacionando, né? Interagindo, na verdade. Deixa eu falar relacionando, sei lá, daqui a pouco vocês pensam que estão namorando, mas não estão. São tudo é fofoqueira, menino. Mas interagindo com a Mau Mau, já ficam morrendo de ciúme dela, como se ela tivesse muito se importando. Na verdade, em vários momentos a gente vê o Jinshi aficionado por ela e ela, não me toque, por favor. Criatura é só leite. Então eu tenho pra mim, e aparentemente no meu pequeno grupo de pessoas com quem eu comento a animação, que acham que ela tem grandes chances de ser assexual e de estar dentro do espectro autista. E eu não sei se isso torna a animação mais ou menos interessante pra você, mas pra mim tornou. E aí uma coisa que eu gostei também é que, ao mesmo tempo que vai acontecendo as coisas no palácio, vai acontecendo as coisas com Mau Mau, também tem aquele momento de a investigação da semana.
Então, se você gosta de CSI, se você gosta de House, se você gosta de séries de investigação, eu acho que aqui é uma ótima pedida. Só que não tem o peso que normalmente essas séries têm. É uma série que tem um certo drama, que tem esse mistério, que tem essa parte investigativa, mas que ao mesmo tempo consegue ser leve. Então, ela tem momentos em que a gente consegue rir, ela tem momentos em que apresenta algumas coisas com uma visão, alguns lugares até mais inocente, mas eu diria que em geral mais leve mesmo e que tem uma pegada humorística interessante. Ainda que eu não diria que seja uma série de humor, hahaha, você vai rir todos os episódios. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, sobre como era a vida de cortesãs e concubinas no Japão e na China. Eu acho que ela deu uma misturada, ela, a autora, no que acontecia no Japão e no que acontecia na China. Porque no Japão tem todo esse esquema para você conseguir um encontro ou passar uma noite com uma cortesã de luxo. E isso é mostrado em O Diário de uma Apotecária. Inclusive faz parte do plot em algum momento e tudo mais. E o objetivo, muitas vezes, não é ter sexo. Com as prostitutas de luxo, com as cortesãs de luxo, ninguém transava na primeira noite. Tinha todo um esquema, todo um cortejo, no qual eu já quero chamar de cabaré porque eu chamei na mensagem, mas não é. O bordel vai... Eu não sei o que é pior, cabaré ou bordel? Chegou agora na sua rua o carro das quengas. O bordel vai tentar ficar com todo o dinheiro que aquele cliente tenha. E existem as cortesãs principais, que são chamadas de princesas. Existem as 3 princesas da Casa Verdete, que no caso são as amigas / irmãs da Mau Mau, nossa protagonista. E assim, vários momentos Mau Mau compara as flores do Distrito Vermelho com as flores do Palácio Interno, que é uma vida que parece muito diferente, muito distante uma da outra, mas na verdade não são. E elas são, de certa forma, prisioneiras. A série não vai falar isso, mas quando eu fui ver, tanto no Japão quanto na China, e aí eu acho que se eu estender a pesquisa para qualquer canto do mundo, eu vou encontrar isso. As cortesãs e as outras prostitutas também, mas a gente tá falando aqui especificamente dessas, das cortesãs de luxo, das princesas, daquelas que um homem daria 1 ano de salário para poder tomar um chá apenas com ela, ou para ouvi-la tocando o shamisen, ou seja lá qual for o instrumento da época e do lugar. Essas, elas tinham contratos, os quais elas poderiam trabalhar até pagar, porém, elas tinham dívidas que iam se acumulando. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? Porque não bastava serem elas tinham que pagar pelos kimonos de luxo, pelas roupas de luxo, pelas sedas, pela maquiagem de luxo, pelas servas que iam acompanhá-las, por todo o seu entourage, por todos aqueles que iam acompanhá-la, iam servi-la, iam abrir caminhos, e a estadia na casa, enfim, vai virando uma bola de neve, e quando você vê, você deve muito mais do que o seu contrato vale, e a sua melhor oportunidade é ser comprada, ou de alguma forma tirar a sorte grande, porque dificilmente uma cortesã ou uma concubina conseguiria terminar o seu contrato no prazo estabelecido e ir embora viver sua vida. Até porque na vida das concubinas chinesas, elas não podiam, em sua maioria, voltar para as próprias famílias. E se elas fossem a concubina preferida do imperador, que ele podia ter vários, tem um caso aí de um que tinha 30, a vida delas provavelmente terminaria
quando a dele terminasse. Dependendo da dinastia, isso mudava um pouco. Nem toda cortesã preferida tinha que morrer para encontrar seu mestre no mundo seguinte, mas elas eram aposentadas e mandadas para monastérios para viver como freiras ou alguma coisa assim. Então elas eram reclusas da sociedade. As cortesãs eram reclusas da sociedade porque elas não podiam sair do Distrito do Prazer, do Distrito Vermelho, do como você queira chamar a região. E as concubinas do palácio não podiam sair da Cidade Proibida ou do Palácio Interno, no caso do anime. Elas viviam aquela vida de reclusão e a maior parte delas, dizem os vídeos, os historiadores, que se contentavam com aquela vida, se ela fosse neutra e pacata o suficiente. Mas a gente tem casos aqui dos vídeos, eu vou deixar todos esses vídeos no medium.com/despautada porque são muito interessantes e a maior parte deles tem animaçãozinha e tal, mas tem casos de concubinas que se juntaram para tentar matar o imperador e foram mal sucedidas, infelizmente. Também tem casos de concubinas que subiram ao poder, literalmente, e se tornaram a última imperatriz da China, que realmente comandou a China até o fim da era da China Imperial, que foi no início do século XX. Tem um outro videozinho que eu quero deixar também, que é de um cara passeando pelo shopping de rua mais antigo da China. Eu diria que provavelmente mais antigo do mundo, mas enfim, não tem como saber. Voz na minha cabeça. Antigo o suficiente para estar fazendo a disputa ali com intensidade. Então, o vídeo vai ter uma legenda em chinês, ele fala em chinês, só que tem as legendazinhas do YouTube que você ativa, que tem em inglês. Eu vou até conferir se tem em português. Não tem em português, mas você pode mandar traduzir automaticamente. Então, estamos aí um pouco limitados, dependendo do idioma, mas eu acho que vale a pena ver, porque mostra várias casas e vários caminhos, e as pessoas ainda hoje em dia usam isso, que a gente vê como eram os bancos de antigamente, como eram os bordéis, como eram os armazéns, como eram as casas de comércio, as mercearias, e algumas das casas que são mostradas parecem com a Casa Verdete. Então, talvez ela não tenha sido inspirada em como era um bordel naquela época, mas em sim como era uma casa comercial. E aqui a gente vai ter toda uma estrutura murada, nesse vídeo, né? Tem toda uma estrutura murada, é como se fosse tudo parte de um prédio só que com várias vielas e ruas maiores no meio. E na animação a gente tem coisas que parecem mais com o que a gente veria nas ruas japonesas. E de como é o desfile das prostitutas japonesas e tudo mais. Com aquela frente bela, magnífica, muito chamativa, muito convidativa a você ficar lá e gastar o seu dinheiro. E por trás, a favela, né? As casas mais pobres, os bordéis mais pobres, as casas das pessoas que trabalham servindo a estrutura de luxo do Distrito Vermelho, do Distrito do Prazer. Então, esses videozinhos vão dar bastante dimensão de como era na real a vida dessas pessoas, porque a animação ela é um tanto quanto inocente. Eu acho que ela não se pretende histórica de forma alguma, tanto que todo início de episódio você vai ver ali que é uma ficção e tudo mais, até quando trata de guerras que estão retratadas em outro anime, que é o Kingdom, por exemplo. Eu não assisto, mas meu marido assiste. Parece muito bom, mas eu não engajei, eu peguei o bonde andando e eu não tive interesse. A animação de guerra não é algo que chama tanto a minha atenção. Não é uma vertente pela qual eu me atraio. Eu gosto de ver de vez em quando, para ter parâmetros, para ter um visual, para ver como é que alguma coisa funciona. Porque, afinal de contas, você joga RPG. E aí, no jogo de RPG, eu acho isso interessante. Eu gosto de ter ideias. Mas
Pra ver em anime e tudo mais, eu não acho tão legal. Pra ver em livro, dependendo do livro, eu acho bom, mas eu fico confusa. Por exemplo, Bernard Cornwell, eu adoro Bernard Cornwell. Apesar de faz tempo que eu não leio Bernard Cornwell. Ele sempre vai escrever guerras. E as guerras que ele escreve costumam ser elogiadas pelos leitores. Eu fico confusa. Sarah J. Maas tá lá, escreve guerra e tudo mais, mas quando a batalha começa, eu fico confusa. O que é que acontece? Eu aceito que a confusão é parte da guerra. Tá todo mundo confuso. Que a pessoa que tá lá na frente de batalha, ela tá confusa também. O que importa é enfiar a parte cortante ou pontuda no inimigo, se é que você consegue discernir quem é seu inimigo, e sair vivo no final. Principalmente sair vivo no final. Então eu leio no espírito de estamos todos confusos e queremos sair vivos no final, e é assim que eu leio guerras. Não encontrei nenhuma na Light Novel. Inclusive, que leitura delicinha que foi a da Light Novel até agora. Eu gostei muito, eu achei que o trabalho conjunto assim, de animação e Light Novel ficou muito bom. Dá pra ver que existe um trabalho de adaptação a um novo meio, mas é a mesma história, né? Não é uma história inspirada na outra, coisas que apenas se parecem e que são inspiradas assim e na verdade não tem nada a ver. Realmente dá pra ver, dá pra sentir que uma obra deriva da outra. Tem algumas cenas, por exemplo, a cena em que Mao Mao é escolhida dentre as outras servas. Ela é a única que sabe escrever dentre as servas do palácio, e essa cena é retratada no livro e essa cena é retratada no anime. E o anime ele fez de uma forma um pouco mais curta, e eu entendo, porque o objetivo é ter um episódio com 20 a 25 minutos. No livro dá para passar pelas 3 etapas, é até interessante a gente ver esse processo. Na animação tá tudo muito resolvido. Uma das outras coisas que eu digo que é um pouco inocente é que Mao Mao finalmente vai trabalhar para Gyokiku, não é Gyokiku, para Gyokuyo. Gyokuyo, em japonês, ou Jukuyo, em chinês, já que a animação se passa num lugar que remete à China imperial. Como sua provadora de venenos e sua investigadora forense particular. E a corte desta concubina imperial é idílica. Adorável. Ela tem menos servas do que a maior parte das outras concubinas. E todas elas são amigas, todas elas se amam. A serva-chefe é super protetora das meninas dela e tudo mais. E fica naquelas de, sim, isso daqui é tão distante da realidade que se não tiver uma outra corte que seja um pouco mais parecida, não dá pra manter a credibilidade desse anime. Mas com o tempo, as outras cortesãs vão se apresentar. Cortesã não, concubinas. E as outras servas das concubinas vão se apresentar e a gente vai ver as tretas acontecendo. Então, vão aparecer cortes de concubinas que tem intriga interna, que tem intriga com outras cortes de concubinas. Então, tem as tramóias, as intrigas políticas, as coisas todas que acontecem nesse tipo de situação em que todas as concubinas estão disputando a atenção do imperador e quem é que vai carregar o filho homem no ventre. E com as armações fica mais condizente e coerente, mesmo sendo uma obra de ficção. Acho que dá pra gente esquecer um pouquinho como podia ser triste e difícil uma vida de uma mulher nessas condições, até porque eu acho que dificilmente elas estavam jogadas numa cadeira, numa chaise longue, no divã, em seus jardins, chorando e pensando, meu Deus, como minha vida é triste, e estavam ali fazendo o máximo possível para viver da melhor forma possível. E algumas delas podem considerar que até tiveram sorte,
Então, por mais que a gente, que está dentro do nosso maravilhoso privilégio de não ser um objeto pertencente a ninguém e vivendo no avanço do século XXI em um país ocidental e que a gente teve a oportunidade de não depender de prostituição para viver, se bem que nem toda prostituta é triste, mas quando isso é imposto a você é um problema, né? É o que você faz com aquilo. Então, na vida real, o concubinato, a prostituição e outras situações degradantes para mulheres foram impostas a elas. Elas não tiveram escolha, mas dentro da forma como elas podiam viver, elas fizeram o melhor possível. E aí eu acho que se a gente conseguir deixar isso passar um pouquinho, a gente consegue ver a série até retratando momentos como esse, em que as concubinas não queriam ter aquele papel, de uma forma poética. Apesar de que vai ter a concubina que sai dessa vida de uma forma positiva, e a que sai de uma forma negativa, e a que sai de uma forma neutra, digamos assim. Porque uma delas, quando ela vai deixar de ser concubina, ela deixa para viver num palácio mais distante, fora da cidade proibida, provavelmente numa situação como freira, né? Eu não sei se esse é o termo que eles usariam, mas em inglês eles usam nunnery, que seria o equivalente a gente de uma vida de freira. E não me parece que era algo ao qual aquela mulher em específico se opunha. Então foi uma das situações mais neutras, assim. E como a animação vai contar de um período fictício, em uma cidade fictícia, no império fictício, as coisas são um pouco mais justas do que elas são na vida real, do que elas foram na vida real. Bom, são, porque até hoje tem mulher passando por essas desgraças e coisas muito piores. Mas na animação a gente consegue ver isso realmente de uma forma que funciona e que essas personagens têm mais liberdades dentro das suas limitações. Mesmo assim, no momento, como eu acabei de fazer a pesquisa e vi os vídeos, eu tô, tipo, abalada e querendo tacar fogo em tudo. Eu não posso tacar fogo no passado, mas eu posso recomendar obras maravilhosas que fazem que a gente se divirta enquanto a gente tá dentro delas, ou lendo, ou assistindo, e botam a gente pra pensar depois. Porque, bom, Pairin, a irmã, eu diria que preferida de Mau Mau, tá lá vivendo a vida dela de concubina não, de cortesã, muito feliz. Porque o que ela mais gosta na vida é de homens sarados que tenham energia e disposição e estamina suficiente para passar uma noite com ela. É a realidade de todas as mulheres, mesmo na série? Não. É a realidade de todas as mulheres na vida real? Não. É a realidade da maioria das prostitutas? Mas de jeito nenhum. Mas é a realidade daquela personagem. E é uma coisa que a gente vê ao longo da série também. Mulheres que estão ali trabalhando, tendo esse trabalho, porque é um trabalho como qualquer outro, e eu vou pagar minhas contas e vou quitar minha dívida, e é isso aí. Segue o baile. Aí uma coisa interessante que eu vi sobre Mau Mau é que o nome dela deriva da palavra chinesa para gato, que é Mao, e provavelmente imitando o som que o animal faz. E aí, na animação... Vai tomar um copo d'água? Vai tomar. Você parece um camelo, fica o dia inteiro sem beber água nenhuma. Na animação, eles expõem isso de uma forma muito divertida. E eu li aqui que no mangá também. Então, em vários momentos, ou quando Mau Mau tá muito empolgada, muito excitada, ou muito chocada, ou rejeitando fortemente algo, ela ganha feições felinas, ganha orelhinhas. É muito divertido, é muito gracinha. E é como eu disse, né, sobre as várias outras coisas que eu mencionei aqui. Os japoneses, eles têm formas estranhas, às vezes, de se expor para o mundo. Até porque eles não estão se expondo para o mundo. Eles estão se expondo para si mesmos e estão criando uma narrativa para si mesmos.
Inclusive, uma conversa que eu tive aqui outro dia foi que existem grandes chances de que agora vai vir uma arruma de anime com criança e que isso sirva como estímulo para que os japoneses tenham crianças, porque a natalidade deles vem caindo. E na China também. E isso é um problema sério. E aí, é claro, é a animação que vai resolver tudo, né? São fantasias. Não é dando direitos iguais para as mulheres, dando garantias e dando condições para que elas trabalhem e tenham filhos. E isso é um problema mundial. Isso é um problema na China, isso é um problema no Japão e isso é um problema aqui. Porque, como dizem todas as frasezinhas na internet, o povo espera que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e tenham filhos como se não trabalhassem. E tudo junto ao mesmo tempo numa pessoa só. Não, sabe, Tânia, nós não estamos nessa época mais. Então, o japonês é um povo estranho, por isso que eu acho que eu não vou me alongar em muitos outros episódios, porque existe ao mesmo tempo uma idealização dessa mulher que é a concubina e que é a cortesã. Em vários vídeos, em várias coisas que eu vou deixar disponível, fala sobre... Várias coisas não, eu vou deixar apenas alguns vídeos, porque eles são bem interessantes, disponíveis lá no medium.com/despautada. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão achar. Essas mulheres, principalmente as cortesãs, as prostitutas, que elas tinham algum acesso ao público, elas eram tidas como as grandes estrelas do seu tempo, as pop stars, as top models, as ditadoras de tendências e estilos e modas. E ao mesmo tempo elas levavam uma vida que nenhuma outra mulher queria levar se para ela fosse possível. A não ser que ela estivesse morrendo de fome. Aí provavelmente ela ia preferir trabalhar como prostituta, principalmente se ela pudesse ser uma prostituta de alto escalão. Só que mesmo essas estavam morrendo de fome, porque no Japão uma prostituta não podia comer na frente do seu cliente. E ela não podia mencionar comida. Só que ela tinha que servi-lo. Ela tinha que servir comida a ele e tinha que beber com ele o quanto ele quisesse beber. Um negócio extremamente complicado. O advogado falou que isso não está correto. Então eu deixo aí a recomendação para você assistir o anime, para você ler a light novel se você quiser, para você ir atrás dos mangás. Porque, assim, apesar de toda essa história escura e sinistra que acaba sendo a vida de muitas prostitutas em lugares em que a vida das mulheres é restrita, elas são objetificadas, elas são pertencentes a homens ou a estabelecimentos comerciais, né? Se a gente consegue deixar isso tudo de lado e assistir o anime, é uma coisa muito fofinha. Até porque o anime não vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre a vida dela como uma serva do palácio, como alguém que está fugindo da vida de cortesã e das interações dela com os outros membros dos palácios, porque eu estou considerando não apenas o grande palácio interno como cada palácio, cada corte de cada concubina, e a Casa Verdete como um palácio também, porque afinal de contas as 3 principais cortesãs da Casa Verdete eram conhecidas como as princesas, ou são conhecidas na série como as princesas, porque não tem correspondente histórico real nas personagens desse anime. E eu já falei demais! Eu vou deixar aqui um espaço para recadinhos. Deixa eu começar esta sessão recadinhos agradecendo, porque caiu Pix na conta do Despautada. E aí, eu não sei se é por causa do podcast ou se é por causa do livro Sombras da Magia, que está disponível na Amazon. E tem o link do Pix no final. E aí eu vou juntar as duas coisas então. Se você quer colaborar com o Despautada via Pix, você pode mandar seu Pix e coloca nos comentários o seu e-mail. Porque se eu tiver o seu e-mail, eu posso mandar o livro para você. O livro está disponível na Amazon, ele pode ser lido pelo Kindle Unlimited sem custos. Eu não consegui tirar o valor ou deixar o valor baratinho lá na Amazon, então ele está R$ 5,99. Aí se você quiser, ao invés de mandar para a Amazon e eu receber 1 centavo, você manda para mim com o seu e-mail, você recebe o livro. Olha que legal.
Aí a gente já encaixa no segundo recadinho, que eu estou pensando em migrar para o Substack. Por quê? Porque o Substack me permite manter este feed aqui, lindo, maravilhoso, belo, cheiroso, onde você está ouvindo Despautada, e ter um feed exclusivo para assinantes. Então, se você for lá no Substack e assinar, uma vez que eu já esteja lá, ou se você apoia pelo apoia.se/despautada, você já vai estar na lista e aí vai ganhar algumas coisas. Em primeiro lugar, o livro, né? Eu acho bacana, eu acho legal, até porque eu quero que as pessoas leiam. Apesar de eu já ter provavelmente várias críticas ao livro, porque já tem um tempo que eu escrevi, já tem um tempo que eu revisei, já tem um tempo que eu publiquei e eu já estou repensando ele inteiro novamente. Mas isso é uma coisa para o futuro. Porém, eu ainda acho que é legal. As pessoas que leram gostaram. E aí você pode levar o livro para casa, sendo assinante, e você vai ganhar, uma vez que eu migre, estou pensando ainda, me diga o que você acha. Uma vez que eu migre, você vai ganhar a possibilidade que eu estou estudando desde o ano passado de ter um Despautada by Night. Se você está acompanhando a retrospectiva literária que está acontecendo no YouTube, no TikTok e meia boca no Instagram, porque o Instagram sempre corta meus vídeos no final e eu cansei de lutar contra ele, você viu que tem uns livros lá que são, assim, 18+. E tem uns que são bem bacanas e que podem trazer uns comentários interessantes. A gente pode discutir isso num ambiente privado, exclusivo. Então, assim, seria um episódio extra a pensar aí se vai ser 1 por mês, 2 por mês, enfim, coisas a serem consideradas, ou 1 a cada 2 meses, porque afinal de contas não estamos no Substack ainda, mas estou pensando nisso. Se você acha a ideia legal, me comunica em qualquer um desses canais, procura Despautada no Google, onde aparecer que você quiser me deixar uma mensagem, eu estou aceitando. E aí, falando em mensagem, falando em comentário, eu recebi comentários muito legais offline do episódio que eu gravei sobre as cores. Na verdade, sobre a cor, né? Eu fiz um desepisódio do azul e ele foi comentado. Inclusive, muito obrigada, Sânia, por todos os pontos e comentários de absoluto interesse. Então, assim, pode ser que não seja um episódio que performou super bem nas métricas, mas ele performou super bem no meu coração, porque eu amo quando as pessoas comentam e foi o episódio recente que trouxe mais comentários ao vivo para mim, assim, de mais pessoas virem falar a respeito, de terem achado interessante, de terem curtido e de quererem mais. Então vai ter mais e você tem a opção de dizer qual cor você quer que eu ouça falar. E como você pode ver, eu sou muito motivada pelas coisas que as pessoas chegam e me dizem. Então pode me dizer. Eu acho que provavelmente a próxima cor vai ser vermelho, por motivos de um grande amor por esta cor. Mas aí a gente tem todas as outras cores a serem debatidas e o livro não se restringe às cores primárias. Então, ele vai ter basicamente as cores todas da cultura e na hora que acabarem as cores do livro a gente faz nossa própria pesquisa. É um caminho sem fim. Se a gente começar a explorar a cor, é um caminho sem fim. E por fim, falando em caminho sem fim, um caminho que eu espero que continue, a gente vai dar, ou já deu, depende de quando é que este episódio vai sair e o episódio que eu gravei vai sair com a Grécia. Mas estamos aí prestes a receber de volta Viajane com a Grécia na podosfera. É aquela paixão avassaladora sempre. O Viajane vai voltar. Eu gravei com ela o primeiro episódio deste retorno triunfal. Então você está convidadíssimo aí no seu agregador de podcast procurar o Viajane. Ele é com Y no final. Eu vou deixar o link no medium.com/despautada para facilitar a vida. E aí, você dá uma moralzinha pra Grécia, você me ouve lá. Foi super divertido, eu adorei o papo de viagens. E eu espero participar com ela novamente em breve, porque foi uma delícia. E de repente, a gente convida ela para participar aqui com a gente também. É agora que a gente se encerra. Um beijo e até o próximo episódio. O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers.
As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês. Para denunciar casos de trabalho escravo, acesse http://portal.mte.gov.br/postos ou www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br.